Alô você, começando mais um Radar Podcast. Na edição de hoje nós vamos falar sobre tecnologia. A tecnologia nunca esteve tão próxima do setor automotivo e, por causa disso, as montadoras e todas as empresas que compõem a indústria estão buscando inspiração nesse setor que cada vez mais aumenta sua presença dentro do universo das quatro rodas. Eu sou Bruno de Oliveira e nessa edição estou aqui ao lado esquerdo com Giovana Riato, editora-chefe da AB. Tudo bom? Olá, tudo bem, Brunão? Oi, pessoal. É isso aí. E aqui do meu lado direito também temos Paula Braga, CEO do Automotive Business. Tudo bem, Paula? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada, bem-vinda. É minha primeira vez aqui no Radar com vocês, estou super feliz. Pois é uma honra ter você aqui conosco. E voltando dessa vez agora ao nosso tema dessa edição, tecnologia SXSW. Vocês conhecem essa sigla? Não? Então espere ela, a vinheta, e vamos falar sobre isso. Vamos começar de tecnologia, então? Vamos. Porque tem muita coisa. Olhando para a tecnologia, é impossível não ficar, assim, aficionado por inteligência artificial, né? Dominou todas Só se fala nisso. Só se fala nisso. Dela. Ela estava em todo canto lá. Todo canto, né? E aí, eu acho que é muito relevante algumas questões de inteligência artificial, né? Se fez um comparativo muito claro de que a inteligência artificial, nos próximos 2 anos, né, daqui para 2 anos, deve provocar uma mudança social e na maneira que a gente vive, trabalha, faz tudo na nossa vida, equivalente ao que a gente viveu quando o iPhone chegou, que mudou o jeito de fazer negócios, o jeito de nossos hábitos e tudo mais. Então, deve ser, de fato, uma ruptura no nosso estilo de vida, né, algo que a gente vai ser afetado. E pensando nisso, o setor automotivo está sempre aí, né? Então, inteligência artificial agora ganha uma atração muito grande quando a gente olha para devices tipo o Apple Vision Pro, que também foi muito falado lá, muito né? falado, testado. Testado, porque a gente começa a ter... A Amy Webb é uma especialista, uma futurista que tem uma palestra muito tradicional lá no SXSW. Ela lançou um estudo de 600 páginas que a gente pegou assim highlights. A gente ainda não baixou Bullets. E aí uma coisa que ela disse é que nós somos a geração T de transição, porque a gente está vivendo o super ciclo de tecnologias, que é uma fusão de inteligência artificial com ecossistemas conectados. E aí vou aprofundar logo em seguida, com biotecnologia. Então tudo isso assim vai gerar muito caos, muito problema, muita solução, né? Muita oportunidade também, né? Exato. E aí uma coisa que ela comentou, né? A inteligência artificial vai ter uma escalada muito grande a partir de agora por causa dos tais ecossistemas conectados. Porque até então a gente tinha a informação do ChatGPT é aquele coleta na web, que a gente alimenta pela nossa decisão, a gente vai lá conscientemente, ele junta aquilo e nos traz respostas e tudo mais. E a partir de agora a gente tem soluções tipo o Apple Vision Pro, que é um tipo de solução que deve crescer muito, que vai capturar os nossos estímulos nervosos, visuais, quase ler o nosso pensamento antes da gente ter consciência de que está pensando. E aí a inteligência artificial vai estar com isso, antes da gente pensar. Imagina você pensando que vai desejar alguma coisa, só que a inteligência artificial já te entendeu antes de você pensar que você quer aquilo. Meu Deus. É mais ou menos esse o movimento, né? Então, assim... O que estão querendo fazer com isso? Essa é a minha dúvida. Nossa... Essa é uma boa. Mas eu acho que essa é uma discussão interessante, porque, como eu disse, a gente está numa fase de transição, é uma geração de transição. A gente ainda não sabe aonde isso vai levar. Porque quem vai comandar tudo isso é o ser humano. Né? E a gente sempre tem os dois lados, né? Você tem um lado que pode ser muito negativo, como um lado que pode ser muito positivo, né? Porque o poder que vem com uma tecnologia crescendo exponencialmente, como a inteligência artificial, ela tem praticamente um risco e uma oportunidade aí, né? Vai ser como a gente vai conseguir usar isso de forma responsável, eu diria, né? Sim, acho que ficou muito claro lá, Brunão, que assim... Não tem respostas muito bem desenhadas, mas é isso, né? Tem uma série de questões éticas que precisam ser discutidas
tentando acompanhar essa exponencialidade, né? O clichêzão da tecnologia. Mas tem uma série de coisas. Pensando no setor automotivo, até tem questões até em relação a fábricas, né? Uma das tendências tecnológicas que a gente vem acompanhando e que lá foi reforçada é aquela questão do gêmeo digital. Sim. Aquela história das fábricas terem virtuais, um gêmeo, né? digital. Sim. Agora tudo tende a ter um gêmeo digital, até mesmo com essa história que a gente viu nos últimos anos de blockchain, NFT, você ter uma peça de roupa que tem... Metaverso. Exatamente, que tem um gêmeo digital. Então, isso tudo deve escalar bastante. E com os gêmeos digitais, quando a gente olha para a fábrica, no setor automotivo, e inteligência artificial, isso a gente começa a entrar numa era de muita eficiência, de uma produção muito mais inteligente. Se a gente conectar isso com demandas do consumidor, com os sentimentos que ele nem sabe que teve. Eu acho que essa é a próxima barreira, porque, como você mencionou, gêmeo digital, virtualização, isso são termos já muito conhecidos até das fábricas aqui no Brasil. Sim. Nessa questão de você criar um ambiente virtual para mexer nele lá e depois criar ele no mundo real, né? Eu acho que o próximo passo é justamente esse, né? Você pegar essas ferramentas e tentar trazer para o consumo. Para a máquina te oferecendo opções, entendeu? Mostrando caminhos. Acho que para a construção veicular isso já está um pouco, assim, já não é tão novidade. Sim. Mas vou pegando essas informações usando para o consumo, acho que talvez seja a próxima barreira. Conectar tudo e ter até um nível de tomada de decisão que não é humana, né? Porque eu acho que hoje ainda o humano precisa imputar muita informação no digital, precisa analisar tudo. E o cenário que a gente está falando é que uma boa parte dessas decisões que são mais, né, decisões mais operacionais, assim, a gente não vai precisar se envolver. E aí... O que é muito bom, porque eu acho que tem um outro lado que entra aí, né? Porque você otimiza o tempo, você ganha uma produtividade absurda, e daí também fica aquela questão que eu acho que se levantou lá, né? O que a gente faz com esse tempo que a gente ganha com tudo isso, né? Porque a gente se torna super produtivo, né? A gente começa a não ser mais tão especialista numa coisa só, mas a gente começa a agregar especialidades, né, para esse nosso dia a dia, e a gente otimiza essa produtividade. Quer dizer, começam a falar lá já em você ter 2 dias de trabalho ao invés de 5, com todo esse tempo que você ganha. Será que a gente está preparado? Pois né? Falaram disso, mas como um caminho que a gente precisa trabalhar. Porque se vacilar, a gente está sempre trabalhando mais. Se vacilar, a gente está... Para trabalhar menos, precisa trabalhar mais. Exatamente. Mas é interessante até esse lance, que a gente fala muito de tecnologia, mas a gente lá também se falou muito do impacto que isso tem no ser humano. Né? Então, quando você cria, acho que esse boom, né, de oportunidades com a inteligência artificial, com tudo, por outro lado, você também está vivendo num ambiente muito volátil, muito incerto, muito difícil, onde leva também as pessoas a tomarem decisões de forma mais tardia, né? Porque você não tem aquela certeza absoluta, né? Eu acho que isso também vem junto com a tecnologia, com esse avanço exponencial da tecnologia. A gente começa a ter também alguns outros problemas que lá, né, acho que surgiram bastante em várias palestras, que é também a inteligência emocional, o impacto que tudo isso tem, que eu acho que a gente pode falar aqui ao longo desse Será que a inteligência artificial vai destravar de uma vez por todas o carro autônomo? Eu acompanhei algumas conversas sobre carros autônomos. Vou confessar aqui, gente, só entre nós aqui, todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, eu senti que ainda está muito incerto, apesar dessa parte de todo o amadurecimento que a inteligência artificial está tendo nesse campo do software. Quando a gente olha para o nosso segmento, ainda tem questões de segurança, de legislação, que travam, de certa forma, a evolução, né? A chegada, isso virar realidade. Porque a evolução está acontecendo, né? A Waymo falou de como têm sido os testes, a Uber falou, apesar de ter desacelerado, pelo menos publicamente, os testes com carros autônomos, falou que essa é a orientação deles para o futuro. Então, assim, todo mundo quer chegar lá, mas eu acho que, pelo menos esse ano, ninguém se arriscou muito de mostrar um salto, de falar,
Não, agora a gente está com mais certeza, com mais segurança, vai dar certo. Então, segue um pouco no limbo o carro autônomo, né? Mesmo com a inteligência artificial, né? É engraçado isso, porque acho que uma das maiores dificuldades da indústria hoje é tentar mapear tudo para o carro poder trafegar de uma forma mais segura, né? Sim. E se falava muito que a IA, né, ia conseguir ajudar nesse processo, né? Agora, se o input deles lá no evento é de que isso ainda está engatinhando um pouco, é porque a questão realmente é muito complicada. Né? Sim, eu acho que o que é muito difícil, e dá para a gente até pegar um paralelo com o mercado de eVTOLs, dos carros voadores. O que é muito difícil é a convivência, né, do que é autônomo, o que não é autônomo, né? Porque eu acho que essa questão computacional e até a tomada de decisão da máquina, a inteligência artificial e tal, isso tem melhorado exponencialmente, como a gente vem falando aqui, mas tem isso, né? No caso de alguma coisa dar errado, tem sempre aquilo, envolvendo um carro que não é autônomo. A gente não conseguiu sair desse certo dilema que é muito mais legislativo e humano do que de tecnologia. E aí, quando a gente olha para os eVTOLs, foi curioso ver lá um movimento, porque qual que é a expectativa do carro voador? Que ele seja autônomo. Isso todo mundo já falou, a Embraer já falou, estamos trabalhando com esse cenário. Mas lá no SXSW, todo mundo já tratou como vai ter um piloto. Uma hora a gente tira, mas ele chega com piloto, assim. Então, que resolve um pouco isso, porque a aviação já tem suas legislações que exigem um piloto. Você vai aprovar um novo tipo de aeronave, uma nova modalidade de transporte. É muito mais fácil do que, além disso, falar que ninguém vai pilotar. E aí foi muito interessante. Teve tanto a Embraer quanto a gente teve a Força Aérea dos Estados Unidos, o Exército dos Estados Unidos falando sobre isso, porque lá o desenvolvimento tem recebido muito dinheiro público, né, desses órgãos. E a pegada é um pouco mais nessa direção. A gente começa com o piloto, depois a gente vê o que faz com ele. E por falar em pegada, e sobre pegada de carbono, Giovana e Paula? Se falou em algum momento dessa relação da tecnologia na mobilidade verde, no auxílio à redução das emissões? Sim, eu acho que esse assunto é um pouco mais familiar, mais dia a dia para a gente, né? A gente teve isso bem presente na trilha de mobilidade. Nas outras trilhas, tinha uma trilha só focada em mudança climática. Estão falando de vários cenários. Então, é algo que permeou todo o evento. E até quando a gente falava de tecnologia, nessa palestra da Amy Webb, que é muito grande, muito disputada e tudo mais, também vinha muito grande, quando ela falou de geração T, essa geração de transição. Tanta questão... letra, né? Z, Y, eu já não sei mais a qual agora geração T. pertence. A gente está nessa T. Vamos ficar Todo na mundo, T. independente da idade. Todos estamos na T. Essa está mais fácil. De transição. Mas é isso, né, Pá? Em relação à mudança climática, assim. Eu acho que um pouco mais do mesmo quando a gente fala de mobilidade, e eu digo mais do mesmo do que a gente tem debatido aqui, né? A gente está muito imerso nesse universo. Carro elétrico um pouco mais nessa direção lá, gasolina sintética também um pouco mais presente do que a gente vê aqui no Brasil, uma discussão que inclusive a Porsche levou, mas assim, é um assunto, mudança climática, que permeia todo canto por lá. Todo canto, todo canto. Saúde mental. Saúde mental também, né? É interessante que foi aquele comparativo que a gente fez. Se de um lado você tem uma tecnologia crescendo exponencialmente, de outro você tem um ser humano adoecendo, né? Tentando, acho que, acompanhar tudo isso, vindo de uma pandemia maluca, né? Onde um monte de gente aí pifou. E isso foi muito discutido lá também, né? Porque você vê um ser humano hiperconectado, né? Mas que, ao mesmo tempo, está sozinho, né? Você tem aquela solidão ali, apesar de estar lá o tempo todo. Então, a gente foi numa palestra super legal da Brené Brown, que é uma escritora que eu particularmente adoro. E pesquisadora, psicóloga, né? Enfim, ela é incrível. Quem não conhece, recomendo, né? E falou-se muito disso, né? Dessa ausência nossa, dessa presença física e ausência emocional, né? Como isso está cada vez mais presente na vida das pessoas. Você não consegue mais se relacionar, né? Você praticamente virou o teu
dispositivo. É o escudo, né? Você está lá naquele escudo. E como que vai ser isso também no futuro, né? Porque a gente fala muito da tecnologia, mas a gente tem que lembrar também... Tem um ser humano por trás. Que tem um ser humano por trás, né? E que tem muitos problemas aí nessa, né? Nesse nessa aspecto, área. é interessante, falando de pessoas e impacto de tecnologia, também como inteligência artificial muda as organizações, né? A gente assistiu uma palestra muito interessante de um especialista chamado Ian Becraft, e ele comentou essa questão, né? Ele falou que se a gente conseguir, se tudo der certo, a gente caminha para uma semana de 2 dias úteis, mas tem muito que pode dar errado no caminho. Mas ele comentou dessa questão, né? Que quando a gente olha para a carreira, para desenvolvimento profissional, nós fomos estimulados, nós aqui, geração T, a virar especialista em alguma coisa, né? A focar, se desenvolver muito naquilo. E essa especialidade, a inteligência artificial vai substituir muito rapidamente, né? Então, o que o mundo do trabalho precisa... O que vai sobrar para nós humanos, Giovana? Então, acho que, falando bem diretamente... Essa é a grande pessoal. questão, que foi feita em várias palestras lá, né? Sim, segundo o nosso amigo Ian... Fazer a manutenção dos robôs? Né? manutenção de robô. E um papel como, assim, de gerenciar, orquestrar tudo isso, que são generalistas criativos, que ele chamou. Que é o seguinte, né? Até pegando o exemplo do nosso setor, que eu acho que é muito bom, que a gente tem, a indústria trabalha muito fechada em departamentos. Então, você tem a engenharia fazendo o seu, o RH fazendo dele, o marketing fazendo dele, alguma interlocução, mas você precisa de um certo esforço. E a inteligência artificial vai deixar essa informação, e grande parte do trabalho de todo mundo é levar a informação de um lado para o outro. Então, falar, olha, eu fiz uma reunião, aconteceu isso, agora a gente tem que fazer aquilo. E a gente vai nesse telefone sem fio. E a inteligência artificial vai orquestrar isso muito bem e fazer trabalhos operacionais muito bem e tudo mais. Mas a gente precisa gerenciar, manejar tudo isso. E essa é uma habilidade que, para ter, a gente precisa entender de gente, entender de tecnologia, e ter visão do todo. Tem uma série de aspectos para a gente desenvolver, e eu acho que, para o nosso segmento, até pensando em lógica das organizações, é uma revolução bem grande. Assim. É a tal da informação fluida que eles dizem? Que a Não ouvi informação esse vai ser termo. mais fluida entre as empresas, não tem algo Não, assim? não ouvi esse termo, mas eu acho que é muito isso que a Gi falou. A gente acaba, acho que tirando um pouco dos ruídos daí, né? Para fazer algo mais fluido, de certa forma, e você consegue... você vai ter que mudar a tua jeito de trabalhar, né? E dá esse medo. Acho que uma das coisas que mais perguntaram lá foi isso. E aí? A gente vai perder o emprego? O que vai acontecer? Entrou a inteligência artificial, você é substituído, né? E, no fundo, não. Ela veio para te apoiar, ela não veio para te substituir. Ela veio para ajudar nesse processo, para organizar, principalmente, processos, que é isso que a gente trouxe, entre os departamentos ou até no seu dia a dia, aumentar a tua produtividade e garantir com que você tenha mais opções ali para tomadas de decisão. Uma essa pergunta surgiu muito na palestra do head do GPT, né? E o pessoal estava muito questionando isso. E ele falou exatamente isso. Ele falou: a tecnologia, a inteligência artificial, ela não veio para substituir o trabalho de ninguém. Ela veio para potencializar. Então, pensa num artista que tem... Ele cita muito a parte de arte. Lá, inclusive, é um evento que respira muita arte, né? E criatividade. Sim. Então, pensa num artista que está lá pensando numa solução para aquele projeto que ele está fazendo e, de repente, o GPT traz inúmeras soluções para ele e ele consegue otimizar o tempo dele pensando em todas aquelas respostas e tomando decisões mais rápidas e podendo fazer um processo mais rápido daquele projeto dele. Mas isso não quer dizer que o GPT vai trazer a solução dele. Ele vai ter que construir aquilo. Então, ele vai ter um apoio de respostas para ele construir o caminho. Sim, mas é inegável que a tecnologia ela vai criar uma ruptura no modelo como ele é hoje, né? Sem dúvida. Eu acho que já está começando a criar, né? E eu acho que fica uma coisa para todo mundo, o que a gente sentiu muito claramente, inclusive nessa experiência com a liderança do ChatGPT, é que está todo mundo um pouco se isentando de regular e de entender como fazer. O próprio ChatGPT, tipo,
Ah, não, mas não sou eu o responsável. Mas a pergunta foi feita para ele, né? Quem vai ser o responsável? Você? Que setor? Porque tem uma coisa acontecendo que é a alucinação da inteligência artificial, né? Que também... A IA também tem seus problemas psiquiátricos, é isso? Assim como nós, que é combinar informações tal, e gerar uma coisa que não existe, gerar uma fake news, assim. Ela própria está fazendo essa papagaiada por nós. Então, eles estão chamando de alucinação. Então, gerar informação falsa ou gerar um dado muito impreciso. Isso acontece, isso é um problema hoje. Por isso que a gente tem, apesar de tudo que falamos, hoje, no ponto em que estamos, a gente precisa, sempre que for trabalhar com inteligência artificial, sob supervisão de adultos, então olhar, rever, revisar. Exatamente. Não existe entrega pronta. E aí tem isso, né? Como fazer com que essas alucinações não virem uma coisa, não adotem uma postura racista, fascista, não façam coisas que hoje a gente está tentando corrigir no ser humano, mas todo esse problema está um petecando para o outro. Ah, não, mas não sou eu sou uma empresa, eu não vou regular isso. Mas então é a pessoa que vai usar que tem que saber? É o usuário? É o governo? Isso ninguém conseguiu responder. Como eles mesmos disseram, é uma fase de aprendizado. A tecnologia chega antes da regulamentação, né? Na maioria dos casos, né? Total. E ela precisa ser usada. A gente precisa mergulhar nessa jornada e acho que ir aprendendo nessa jornada. Ninguém tem essa resposta pronta, né? É que nem falou do carro autônomo. Quando bate, onde que tá? Quem é a culpa? A gente ainda não tem essa realidade. Ela está começando, né? E foi muito a resposta do head do GPT. A gente precisa começar a usar e ir aprendendo. A nossa grande preocupação é segurança em todos os projetos. É a prioridade, mas a gente precisa ter uma linha de aprendizado também, né? Sim, uma dúvida que eu tenho é que a inteligência artificial ela pensa por si só, né? Ela tem um processo de aprendizado que ela pode buscar em várias fontes as informações para ela aprender como funciona qualquer coisa, né? Existe um certo freio para isso? Olha, você só pode aprender até aqui. Eu acho que dá até medo, né? Porque já começou-se a falar lá de cérebros construídos em laboratórios que vão ter a capacidade de tomar decisões artificiais, tá? Então, você começa a já ficar meio arrepiado, né? Essa é a parte ruim, eu acho, da história. Esse é o ponto, né? Hoje não existe freio, estamos aí com inteligências artificiais alucinando, mas a gente precisa, até porque teve esse case que a gente viu lá, que une biotecnologia, que é um tecido, começou a construção de um tecido cerebral. Tecido, estamos nesse campo. Já estamos nesse campo, pensa. E uma inteligência artificial acoplada nele, e de repente a própria inteligência artificial começa a tomar suas decisões, aí se criando... A inteligência artificial criando inteligência artificial, entendeu? Já vimos mais ou menos isso. Já vimos esse filme. Em algum momento, na sessão da tarde, já vimos esse filme. Mas é aí que começa a arrepiar, né? Acho que esse é o lado que a gente tem que gerenciar para não acabar com a nossa humanidade. Acho que agora, indo para uma parte final aqui dessa edição do Radar Podcast, Paula, você falou que é um evento muito propenso ao network, né? O que as pessoas estão falando lá? O que elas estão buscando conversar com o próximo no evento? Você conseguiu perceber isso em algum momento? Eu acho que as pessoas elas estão buscando muita inspiração. É engraçado como lá você vai aberto para aprender com todo tipo de gente, de todo tipo de segmento, né? Então, a gente encontrou muito pouca gente do nosso setor, mas é impressionante como muita gente de outros setores conseguiram, acho que, agregar muito valor, né, para a gente nessa troca. É uma troca muito valiosa de conhecimento, de experiência, porque lá a gente percebe que é um público muito alto escalão, né? Alto escalão em que sentido? Alto escalão no tamanho sentido das empresas? Não só o tamanho de empresa, não. Mas na hierarquia das empresas, assim, né? A gente percebe que as delegações elas são formadas por muitos CEOs, por muitos diretores, VPs das empresas, que vão lá justamente, acho que para ter essas inspirações para tomar decisões depois internas, né? E trazer esses insights. Mas você percebe que tem um valor muito grande, que é algo engraçado que aqui a gente procura pouco também, né? A gente acho que fica muito viciado em encontrar respostas dentro do nosso setor. E lá você percebe o valor que tem, às vezes, você sentar com uma pessoa que é um diretor artístico de cinema. Sim. E você vai ter uma expressão que nem a NASA.
né? A abertura, a Gi pode contar um pouquinho que você fez uma matéria sobre isso, né? Sim, inclusive eu até pedi para o Marcos Ambroselli colocar o tradicional QR Code na tela para Boa. você acompanhar a matéria que a Giovana fez sobre o que o setor automotivo tem a aprender com a NASA. Com a NASA. Sim. Conta, porque foi muito legal. Isso é uma coisa muito legal, que é dar rolê com o pessoal da NASA. Isso acontece nesse XSW, né? Tem muita gente da NASA que é convidado para palestrar, e aí tem isso, né? De repente, não tivemos essa sorte, mas acontece muito, assim, você tromba com alguém, você senta para assistir uma palestra, é uma pessoa da NASA, é um chefe de desenvolvimento de uma grande empresa de tecnologia, isso me aconteceu, é uma pessoa que está desenvolvendo uma solução que tende a ser um novo indicador para populações em vários países. Enfim, tem de tudo, assim. Eu acho que tem uma coisa muito legal, que é essa troca. A gente cresce muito também na leitura que as outras pessoas fazem do conteúdo. Então, poxa, a gente não consegue ver tudo, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes, alguém viu uma coisa que você não assistiu e divide esse conhecimento, ou viu a mesma coisa que você e juntou com outra e faz uma leitura e você fala, poxa, não tinha tido esse raciocínio. E aí, sobre NASA, foi muito legal, porque eles falaram bastante. Eu vi uma palestra com a cientista-chefe da NASA e uma palestra com o pessoal que é mais de comunicação. Então, com o diretor de broadcast, a diretora de arte e tudo mais. E eles falaram muito desse esforço, que, no fundo, é muito parecido com o do setor automotivo, que você precisa traduzir ciência e engenharia para o grande público. E eles precisam convencer a opinião pública, ter uma visão favorável para levantar grana para fazer as missões, né? Olha, gente, estamos fazendo isso, é importante para vocês, nos ajudem a financiar. Exato. A gente conhece essa conversa. Também já vimos este filme. Também. Então é muito interessante ver os paralelos, assim. E aí eu falo um pouco, né, de como eles fazem o trabalho de storytelling, como eles têm um foco muito claro do propósito deles e a comunicação não desvia. Enfim, é bem interessante. É uma realidade da NASA que a gente não imagina, né? Porque é engraçado como a gente enxerga a NASA uma caretice ali, né? Um órgão público. Um órgão público. E, no fundo, eles têm ações de arte, de muita coisa muito interessantes. Assim. A NASA acaba sendo uma marca, né? É muito forte nos Estados Unidos. É uma né? marca, Sim. de certa forma, é uma marca, né? Então, acho que isso que você acaba encontrando lá, que é muito rico também, né? Porque é impossível ver todos os conteúdos. A gente está falando em 3 mil. E somos, né? A gente se dividiu, mas pera lá. Mas, né? Não dá para tanto. Mas é interessante como existe uma riqueza muito grande que a gente precisa trazer para cá também nesse sentido. Acho que quando a gente abriu aqui e falou por que a gente está lá, acho que pelo conteúdo, mas acho que também para tentar trazer esse tipo de comportamento para dentro do nosso setor, porque é muito ganha-ganha. Né? Tem um lance muito genuíno em troca ali. Né? A gente estava em vários grupos de brasileiros que estavam lá, e é engraçado como tem muito isso que a Gi falou. Cada um saía de uma palestra e já colocava lá um resumão de tudo para dividir, outro comentava e, sabe? O interessante é que não é um evento declaradamente de negócios. Eu acho que o grande valor do evento, a moeda que circula lá dentro, a informação, não é tanto você fechar um negócio, mas ao mesmo tempo é um evento de negócios, porque todos esses executivos que você falou, eles voltam para a base com tanta ideia, com tanto insight, que eles acabam revertendo isso para a empresa deles, né? Sem dúvida. A gente, por exemplo, conheceu um pessoal que levou uma delegação de 120 CEOs do Brasil. 120? Pergunta se tinha algum automotivo, foi a pergunta que eu fiz. Tinha? Não tinha. Nem de grandes players, nem de fornecedores. Então, a gente percebe que existe esse movimento das altas lideranças buscando esse tipo de experiência fora, tanto para trazer conteúdo, quanto para conexões também, né? Porque eu acho que é aí que você entende o poder que tem lá também de se gerar negócios depois, né? Através dessas conexões. Então, é um evento imperdível, né? A gente aqui, com toda essa consciência, acho que com toda essa inspiração que a gente voltou de lá, a gente entende como uma marca, né? Acho que provocadora, engajadora, como a B se posiciona hoje, a gente entende a nossa responsabilidade de também levar o setor, acho que para esse mergulho junto com a gente. Trazer né? informação e levar. Trazer e levar. Então, estamos aí já lançando
a nossa delegação de 2025 da mobilidade, comandada aí pela B. É isso aí, meninas. Então, mais uma vez, é um prazer tê-las aqui. Espero reencontrá-las no ano que vem para falar de como foi a experiência de vocês na próxima edição do SXSW. E, Paula, valeu por estar aqui conosco nessa oportunidade. Volte ao radar. Eu vou voltar, gente. Me convidem. Adorei. Obrigada, pessoal. Acompanhem a gente aí em todas as redes. Temos aí bastante novidade. A SXSW não tá só aqui não, tá lá no nosso site, tá em todos os lugares. Vamos ter eventos aí também, né, onde a gente vai trazer conteúdo de lá. Então, não deixem de nos seguir por aí. É isso aí, Gi. Um abraço. Valeu, Brunão. Um abraço pra você. Beijo, Beijos. Pá. E até mais, pessoal. Um abraço, até a próxima. Até.